Bom dia. Espero que você tenha tido uma manhã abençoada até aqui. Espero que esse final de semana tenha valido muito a pena para você. Valeu? Você diz amém? Graças a Deus. Continuo ainda impressionado quando falando com vários de vocês aqui pelos corredores, a gente se esbarrando. Sempre pergunto, de onde você é? Muitos de vocês fizeram um grande esforço para estar aqui. E eu realmente espero que você volte para casa com todas as suas medidas preenchidas, abençoado pelo Senhor. Talvez esse sermão seja um dos mais pesados, mais difíceis, ao mesmo tempo, talvez um dos mais necessários. Eu quero dizer que eu não o prego como uma coisa comum. Eu não o entrego como sendo mais uma mensagem. Este sermão gera reações e, ao mesmo tempo, gera em mim graves preocupações. Por isso, ele é um sermão pesado de se pregar, um sermão pesado de se ouvir, mas talvez a vida de alguém aqui dependa da chance que Deus vai abrir diante de você. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Abriu? Então marque essa página, por gentileza, e vá ao segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Pode marcar Apocalipse 3 aí, já vamos nele. Tendo encontrado, vou pedir para você inclinar a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, estamos nos despedindo deste congresso, depois de já termos ouvido lindos testemunhos, depois de já termos tido revelações pessoais da Tua vontade para a nossa vida. Teu Espírito gerou em nós impulsos novos, novas perspectivas, novos chamados, novos desafios, e nós louvamos o Teu nome por isso. Porque ainda que o Senhor governe a imensidão do universo, o Senhor pede espaço para governar a órbita da nossa vida. E nós queremos entregar o nosso coração a Ti, queremos renovar os nossos votos. E agora, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos a Tua bênção. Ela está além da nossa compreensão. A riqueza da Tua palavra, ela está além da nossa capacidade. E a única chance que temos de entender o que o Senhor quer nos revelar é com o auxílio do Teu Espírito. Por isso pedimos que Ele tome posse de cada um de nós agora. Que Ele capture a nossa atenção, os nossos sentimentos. Que Ele abra o nosso discernimento e com um coração humilde e reverente, a gente aceite as Tuas instruções. Por favor, Senhor, ouve a nossa prece. É em nome de Jesus, no Seu precioso nome que nós oramos. Amém. Meus irmãos, com uma dose mínima de honestidade,
nós reconheceríamos que em outras denominações nós encontraríamos cristãos mais honestos do que nós, mais sinceros do que nós, mais caridosos do que nós, mais perdoadores do que nós. Com um pouco de honestidade, nós reconheceríamos que temos cristãos de altíssima qualidade não habitando no meio de nós. Repare o verso 9 do capítulo 33 do segundo livro de Crônicas. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que diz aí a tua Bíblia? Fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Esse oráculo profético reconhece que o remanescente chegou a agir pior que as outras nações. A mesma escritura que nos conduziu nos últimos 3 dias, que nos ajudou a identificar o remanescente ao longo das nossas reflexões, também traz uma das mensagens mais duras e severas à igreja. Porque a semelhança do passado, o remanescente chegou a fazer pior que as outras nações. Sim, agora vá ao capítulo 3 de Apocalipse, que eu havia pedido para você abrir a Bíblia. Você conhece o texto, vamos ler os versos 15 a 17. Conheço as tuas obras, não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Mas o que tu não sabes é que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. O mesmo dom de profecia que traz o distintivo do remanescente afirma para qualquer dúvida, para além de qualquer dúvida, que essa mensagem do anjo à igreja de Laodiceia se aplica especialmente à igreja adventista do sétimo dia. Ela diz, Mensagens Escolhidas, volume 2, Deus está a preparar um povo, Ele escolheu pessoas, uma igreja na terra, a quem tornou depositárias de sua lei. Ele confiou-lhes um legado sagrado e a verdade eterna que devem ser transmitidos ao mundo. Ele repreendê-las-ia, corrigi-las-ia. A mensagem de Laodiceia, diz ela, é aplicável aos adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz, mas que não andaram nessa luz. Página 66. Para qualquer um que se orgulhe de ser o remanescente como entidade corporativa, eu pergunto, seria possível nós nos orgulharmos sabendo que damos náuseas em Deus? É possível encher o peito como se nós estivéssemos andando num patamar superior, quando Deus está a ponto de vomitar-nos da sua boca? Esse recado, a sétima igreja do Apocalipse, diz respeito especificamente ao remanescente. Laodiceia tem falta de santidade, não de verdade. Esse é o problema que tem assolado a comunidade remanescente de Deus em todos os tempos. O povo de Deus, diz a serva do Senhor, deve ver os seus erros e despertar para um zeloso arrependimento e para um afastar dos pecados que o colocaram nessa deplorável condição de pobreza, cegueira, miséria e terrível engano. Foi-me mostrado que o testemunho do anjo à sétima igreja deve ser vivido na igreja. Só isso pode responder à mensagem a Laodiceia. Os erros devem ser reprovados, o pecado deve ser chamado de pecado, a iniquidade deve ser enfrentada pronta e decididamente e eliminada a nós como um povo. Você acha que isso é coisa apenas da cabeça da senhora White? Por favor, vá a Jeremias capítulo 21, por gentileza. Repare como os conselhos dela, ao comentar sobre Apocalipse 3, não trazem muita novidade do que aconteceu no passado. E ontem pela manhã nós trouxemos o conselho de Paulo. Aprendam com o exemplo deles.
verso 5 e verso 14 do capítulo 21 de Jeremias. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Dá um pulinho a Malaquias, no capítulo 2, por favor. O verso 3, Malaquias capítulo 2, verso 3. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Verso 7 e 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, falando aos sacerdotes, tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto, excremento nos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Essas não foram advertências dirigidas aos pagãos. Deus não disse essas palavras aos amonitas, aos hititas, aos filisteus ou babilônicos. Ele dirigiu estas palavras duras à sua comunidade remanescente. Ezequiel capítulo 9, verso 9. O Senhor me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá, Ezequiel 9, 9, é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Isso Deus disse ao povo do concerto, aqueles que tinham recebido uma luz especial, mais do que qualquer outra nação à sua volta. Em sentido mais amplo, tudo isso se aplica ao remanescente. A serva do Senhor dá eco a esse tipo de exortação. Ela diz em primeiros escritos: vi que o remanescente não estava preparado para o que está por vir sobre a terra. A estupidez, tal como a letargia, pareciam dominar a mente da maioria daqueles que professam crer que temos a última mensagem. O meu anjo assistente chamou com impressionante solenidade: preparem-se, 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 porque a terrível ira do Senhor está prestes a chegar. Ela diz em Serviço Cristão, página 81, que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus. Foi-me mostrado que estão diante de nós cenas terríveis. Satanás e seus anjos estão a reunir todas as suas forças para lançar-se sobre o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, porque é certa a sua destruição. Poderia Laodiceia ser o remanescente? Infelizmente, sim. E embora sejamos dignos de compaixão, desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, ainda somos a igreja remanescente. Independente de quantos pedófilos, libertinos, hipócritas, fanáticos ou outros degenerados não convertidos tirem o poder do espírito do corpo, ainda somos como comunidade o remanescente da profecia. A verdade, não a santidade, que distingue o povo remanescente de Deus, tal como acontecia nos dias do antigo Israel. Séculos de apostasia não tirou deles a condição de remanescente. Mesmo tendo matado Jesus, tiveram ainda 3 anos e meio adicionais de aliança com o Senhor. Contudo, Jesus teve que finalmente se levantar sobre Jerusalém e profetizar. Você deve lembrar, Mateus 23, 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele também disse em Mateus 21, verso 43, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O Senhor precisou contar com um grupo, formando um movimento para viabilizar o seu projeto. A igreja daria as boas-vindas a uma promessa antiga que acabara de se cumprir. O Messias viera, morrera e ressuscitara. Poderia acontecer o mesmo com um remanescente escatológico. Um novo chamado seria feito dentro da igreja adventista, diante do mau comportamento da maioria. A gente não deveria estranhar qualquer pessoa que tenha convivido algum tempo dentro do adventismo e ter questionado o papel profético da igreja. Especialmente aqueles que cresceram dentro do sistema, trabalharam ou trabalham na obra. Muitos têm presenciado uma grosseira hipocrisia
dos que mantêm a forma de piedade, mas lhe negam o poder. Quantas pessoas se afastaram magoadas pela severidade, injustiça ou falta de amor. Outros preocupados com o rebaixamento dos padrões, pelo liberalismo que tem ganhado cada vez mais espaço, com um púlpito diluído, com a influência da política e filosofias mundanas, acham que a igreja adventista do sétimo dia se tornou Babilônia e acabam saindo e unindo-se a movimentos dissidentes de críticos e opositores. E os azedos, que ainda permanecem, flutuam na periferia da igreja, criticando a liderança constituída, desviando seus dízimos, financiando projetos paralelos, questionando a denominação. Poderia a igreja adventista do sétimo dia perder sua posição de remanescente, como aconteceu com Israel do passado, e do seu meio se formar uma nova igreja? Seria um raciocínio bem lógico. E eu poderia concordar com essa lógica, se Laodiceia não fosse a última igreja. Cegos, miseráveis, desgraçados como podemos ser, somos o último grupo. Fraco e deficiente como está, o adventismo ainda tem a mensagem presente para este tempo. O chamado de Deus a homens e mulheres que se preparem para a segunda vinda de Jesus. Isso não deveria servir de consolo. Antes deveria nos colocar de joelhos, clamando a misericórdia do Senhor. Não há necessidade de suscitar uma nova igreja, um remanescente com nova luz, clamando pela nova configuração, com uma outra mensagem além da verdade presente. Uma nova igreja não teria uma mensagem nova. O que poderia ser mais verdade do que o preparo para a segunda vinda? É inegável que há apostasia dentro do adventismo, como sempre existiu com todo o remanescente histórico em nível coletivo. Mas uma igreja com apostasia é diferente de uma igreja em apostasia. O adventismo não está em apostasia, embora haja apostasia em nosso meio. Como movimento corporativo, somos o último remanescente, mas isso não é garantia individual de que você ou eu sejamos, de fato, um fiel remanescente. Não duvide. A igreja adventista tem os seus Judas, os seus Acabes e as suas Jezabéis. Mais até do que nós imaginamos. E quem de nós teria coragem de dizer que nós somos o que deveríamos ser? Pelo contrário, meus irmãos, nós somos muito piores do que nós pensamos. E esse é um problema fundamental de Laodiceia, com a sua visão inflacionada a respeito de si mesma. Mas apesar do seu estado horroroso, mesmo com a mensagem dos 3 anjos sendo pregada com uma intensidade menor do que deveria, ainda somos nós que a estamos pregando e ninguém mais. Meus queridos irmãos, eu tenho uma ideia pálida dos problemas que eu posso gerar pregando uma mensagem como essa. Isso é um risco calculado. Porém, embora existam males na igreja, Testemunhos para Ministros, página 49, e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando de ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Deus confere a sua suprema consideração. Você diz amém? Tem muita gente preocupada que a mensagem não está sendo pregada como deveria. Tem muito pastor seguindo tendência evangélica na sua abordagem. Isso não é coisa da minha cabeça, a internet está aí para arquivar e documentar o que está acontecendo. E essa é a razão de porque muita gente tem a sensação de que no seu tempo é que era bom. Mas, para aqueles que têm os cabelos grisalhos, talvez isso não seja mais do que uma nostálgica memória utópica. Esses velhos bons tempos talvez nunca tenham existido. Os testemunhos de Ellen White deixam claro que pecados e horrores de toda a ordem sempre existiram, inclusive no seu tempo. Os seus testemunhos deixam claro, dentro do ministério e no corpo da igreja, quando ela ainda estava viva. Mundanismo, mornidão, apostasia, fanatismo, racismo, imoralidade, adultério, egoísmo, corrupção, ministros não santificados, inveja, legalismo, fofoca, impureza sexual, jovens rebeldes deixando a igreja, roubo nos dízimos, violência doméstica, rebelião,
rejeição aos seus escritos, tudo isso havia na época dela e tem havido sempre. Os profetas sempre choraram por sua geração, não há nenhuma exceção. Na realidade, a necessidade de um profeta surgir é porque a condição do povo não é boa. E nós percebemos movimentos separatistas acusando a igreja adventista de estar virando uma Babilônia. Muitos destes acreditam que a igreja está em apostasia, que o Senhor chamará do seu meio um remanescente fiel, como fez na transição de Israel para a igreja cristã. Mas incoerentemente, estes movimentos dissidentes usam um amontoado de textos de Ellen White, ignorando outras inquestionáveis declarações que ela faz sobre o assunto. Como essa aqui, volume 2 de Mensagens Escolhidas, página 380. A igreja pode parecer que está prestes a cair, mas não vai cair. Você diz amém? Ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão joeirados e lançados fora. A palha será separada do trigo precioso. É uma prova terrível, mas apesar disso, tem de ser efetuada. Os escritos dos testemunhos do Espírito de Profecia, eles jamais colaboraram com a ideia de que devido à apostasia o Senhor começaria um novo movimento. Nos foi revelado que nossa apostasia nos manteria aqui mais tempo do que o necessário, mas nunca trouxe a hipótese de que nos uniríamos a outras organizações. Na sequência temporal apocalíptica, ilustrada nas 7 igrejas, existe uma última igreja, o resto da semente da mulher, o remanescente, contra quem o dragão concentraria os seus esforços. Essa igreja, na linha do tempo, é chamada de Laodiceia. Ainda que corporativamente o remanescente tenha vivido distante do ideal, em seu meio sempre houve, como houve no passado, como costumava dizer John Pauline, sempre houve um remanescente fiel. Esse remanescente fiel jamais operou a parte do remanescente coletivo, tal qual Elias dentro de um Israel corrupto, tal qual os outros profetas e os 7.000 que não sabemos o nome, não formaram um novo movimento, operaram dentro do remanescente, embora apostatado, mas dentro dele. Assim será na última geração. Essa distinção aparece em geral desde o Sinai. Israel era o remanescente de Deus, mas nem todos eram salvos. Seria diferente com o remanescente escatológico, seria diferente com a igreja adventista do 7º dia. Se muitos adventistas mal seguem Cristo agora, a minha pergunta: o que eles farão quando tiverem que enfrentar a ira da besta e da sua imagem? Grande Conflito, página 507. Ao aproximar-se a tormenta, uma grande classe que professou ter fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foi santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e une-se às fileiras da oposição. Você conhece isso aí, não? Ela diz: em breve, o povo de Deus será testado por provas de fogo, e uma grande parte daqueles que agora parecem ser fiéis e genuínos, revelar-se-ão metal sem valor. Em vez de serem fortalecidos e confirmados pela oposição, ameaças e violência, tomarão covardemente o lado dos opositores. Haverá uma sacudidura. A palha, diz ela, carta 46, final da década de 80, 1887. A palha deve ser separada do trigo, porque a iniquidade abunda, o amor de muitos esfria. Esse é um tempo em que o genuíno será o mais forte. Separar-se-ão de nós aqueles que não apreciaram a luz e nem andaram nela. E a pergunta correta é: quem são estes? Seria essa a pergunta correta? Não. A pergunta correta é: quem sou eu? Laodiceia significa literalmente o termo, um povo julgado. Sendo Laodiceia a última igreja, haverá uma separação entre o trigo e a palha dentro dela. E a gente conhece isso como sacudidura. Já ouviu falar sobre isso? De acordo com a parábola, o trigo fica e a palha sai. Lembre-se que essa separação na sua plenitude ocorre durante a perseguição dos últimos dias. A serva do Senhor afirma que a igreja está sendo sacudida, e isso já acontece desde o seu tempo. Mas o grande teste de fidelidade ocorrerá quando a marca da besta for imposta pouco antes do regresso de Cristo. Lembre-se,
Trigo e joio vão juntos até o final. Trigo e joio não só no adventismo serão separados. A diferença é que os fiéis sairão da Babilônia e se unirão ao remanescente, enquanto o remanescente fiel sacudido mantém-se firme em sua posição como o resto da semente, ao mesmo tempo em que a palha abandona o caminho e se une à oposição. Você consegue perceber o movimento inverso? A sacudidura que vai colocar o nosso planeta fora do seu eixo, tira-os da Babilônia a unir-se ao movimento remanescente e tira a palha do movimento remanescente, permanecendo apenas o grão fiel. Seria bom se houvesse um reavivamento na sua totalidade, não é? Tal coisa nunca ocorrerá. Uma grande classe que professou ter a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela obediência à verdade, não vai apenas abandonar sua posição, mas também vai se tornar os piores inimigos do movimento. E o que distingue os dois grupos? Qual a diferença entre palha e trigo? Qual a diferença entre o remanescente coletivo e o remanescente fiel? Os fiéis são santificados pela verdade. A gente teria muito a falar sobre isso, porque muita gente confunde santidade com impecabilidade. Nós precisamos adquirir a consciência de que nós devemos progredir na santidade, porque o Evangelho visa salvar você dos seus pecados para uma vida santa. Os que estão em Cristo são novas criaturas, diz a Escritura. Os que estão em Cristo são reavivados, nasceram de novo da água, do Espírito. E isso de novo, mais uma vez, isso não é novidade. Existem precedentes históricos. A grande diferença entre a falha dos adventistas e as do antigo Israel é que os adventistas estão no fim da linha, como a última igreja. Houve sempre um remanescente fiel no meio de Israel, mesmo quando a maioria se comportou mal. Assim como há um remanescente fiel dentro do adventismo, mesmo quando grande parte não honra o seu chamado profético. Em setembro de 1912, 3 anos antes de morrer, ela disse assim: enquanto um grande número de professos crentes negarão a sua fé pelas suas obras, haverá um remanescente que resistirá até o fim. Você diz amém? No tempo de Elias aconteceu o mesmo. Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou, diz o primeiro livro de Reis, capítulo 19. Tal como Elias não sabia quem eram aquelas pessoas, nós também não sabemos. Não se apresse em julgar ninguém além do seu próprio coração. Você sabe que está muito na moda criticar a igreja mais do que orar por ela. Mas, meus irmãos, ouça o que vou lhe dizer. A igreja já tem um acusador que trabalha em tempo integral. Nós não precisamos de mais um. Não há dúvida de que a igreja não é o que devia ser. Nunca foi, nem agora, nem há 100 anos, nem há 2.500 anos. Por isso, aqueles que sentem que são chamados a encontrar as falhas e erros na igreja, nunca ficarão ociosos, porque há muito lixo para remexer. Mas os que pretendem ser como Jesus também não ficarão ociosos, porque há muito trabalho a fazer. O trigo e o joio estão sendo separados. Mas esse é um processo que é o Senhor quem vai fazer, não a gente. A nossa tarefa é amar como Jesus amou. Lembre-se que Ele morreu pelos de dentro e pelos de fora. Seu sacrifício cobre a multidão de pecados, inclusive daqueles que não merecem. O remanescente fiel vai refletir o caráter de Cristo no seu aspecto mais elementar, no amor e na misericórdia, ou seja, não seja azedo. O profeta Joel anuncia a descida do Espírito com uma intensidade singular. Você conhece a profecia, Joel capítulo 2. Ele diz lá no início do capítulo, verso 1 e 2, o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridão e densas trevas, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, diz lá no verso 28, sobre toda a carne. No verso 32 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No monte Sião, em Jerusalém, diz Joel, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nessa versão que eu acabei de ler, diz os sobreviventes. Mas, por exemplo, na King James Version, eles chamam de remnants. Essa é uma das 6 raízes usadas para se referir ao remanescente no hebraico bíblico.
Joel associa o poder do Espírito dado às pessoas e ele diz que vai ser concedido sobre toda a carne, não no sentido de que todos receberão esse poder, mas que nenhum grupo ou categoria de pessoas será privado de receber, livres, escravos, crianças, idosos. Mas apesar de estar à disposição de todos, no Monte Sião aparecem os salvos e eles são chamados de sobreviventes, outra palavra para remanescente. Interessante, sabe o que é? É que quando você vai ver João falando e descrevendo os 144 mil em Apocalipse 14, ele também os vê em pé no Monte Sião. Ambos estão vendo a mesma cena. Os 144 mil de Apocalipse é uma outra nomenclatura para designar o remanescente final. Mas nesse tempo terrível, uma fé como a de Cristo, através de sua graça, deverá ser exercida pelo remanescente. Sua vida, sua obra, seu caráter, reproduzem o ideal de Deus para a sua igreja. Mas Jesus não foi reconhecido nem apreciado devidamente. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E quando Jesus apareceu e não se encaixou nas expectativas egoístas de Israel, eles o rejeitaram. Eles o entregaram para ser morto. Suas expectativas refletiam uma má compreensão da profecia, por isso eles se frustraram. O tipo de heresia que anda sendo pregada nos púlpitos, especialmente dentro do cristianismo, tem gerado uma expectativa equivocada nas pessoas. Muitas igrejas cristãs estão gerando uma expectativa, mas na realidade eles as estão preparando para a destruição. Por isso o chamado de sair de Babilônia, ele precisa ser dado em alto clamor. O Jesus que se aproxima não é o Jesus que está sendo pregado. O tempo e o juízo vindouro não é o que está sendo pregado. O tipo de vida a ser vivida não é o que está sendo pregado. E não haverá outra coisa senão decepção e abandono da fé por muitas corporações cristãs. Meus irmãos, a grande crise final só evidenciará o que está acontecendo no coração dos homens. Judas não apenas abandonou Jesus, como o traiu, vendendo seu mestre pelo preço de um escravo. Mas não foi apenas Judas. Por diferentes razões, sob diferentes circunstâncias, todos os outros também o abandonaram e fugiram. Alguns voltaram, mas no momento mais difícil da vida de Jesus, ele estava completamente sozinho. E o que isso tem a ver com a gente? Há anos temos falado sobre a sacudidura na igreja. Desde a minha infância eu ouço isso. Quanta coisa tem sido escrita, publicada e dita sobre isso. Mas o certo mesmo, meus irmãos, é que embora tenhamos alguma ideia sobre o tema, estamos longe de entender quão terrível esse período será. Seremos sacudidos e debilitados de formas que nem imaginamos. Quando esses ataques surgirem, como Laodiceia vai sobreviver, morna, adormecida, distraída, autossuficiente? Eu sei que o meu tom nessa manhã está um pouco elevado, na contramão das tendências atuais. Eu sei que muitas pessoas acabam esperando um sermão que lhes traga esperança, mas a minha pergunta é: que esperança eu poderia dar aos que se recusam a reconhecer os seus pecados e a sua própria condição? A esperança está justamente em atender a repreensão dada a Laodiceia. No passado, os falsos profetas gritavam: paz, paz, quando não havia paz. Pode ser chocante o que eu vou dizer agora, mas há um preparo indispensável para a gente enfrentar esse momento terrível. E por favor, não perca agora o fio da meada. Eu e você, nós precisamos separar totalmente. Quando eu digo totalmente, 100%, sem exceções, separar totalmente a nossa fé, o nosso amor por Jesus, o nosso amor pela verdade de Deus. Nós precisamos separar totalmente o nosso amor e a nossa fé de tudo e de todos. Do pastor, da pessoa que deu estudos bíblicos para você, dos anciãos e líderes da igreja e da própria igreja. Eu não estou falando de sair da igreja, como você já entendeu minutos atrás.
Não caia no discurso hipócrita dos que se desligam do corpo da igreja usando Ellen White, quando os conselhos mais claros dela nos orientam a não sairmos. Como entidade corporativa, nós temos muitos problemas, isso não é novidade. Nada novo, como sempre houve. Mas você precisa separar a sua fé de qualquer pessoa, de qualquer elemento da instituição. A sua fé deve estar baseada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Eu faço minhas as palavras de Clifford Goldstein, um pastor nosso ainda atuante, e através dos seus escritos tem fortalecido tanto o meu coração. Ele disse assim: a única forma de eu deixar a igreja adventista é se eles me expulsarem. Se tomarem a minha credencial de pastor, se riscarem o meu nome do livro de membros, mesmo assim, eu continuaria a lhes enviar o meu dízimo. Ainda que o dinheiro fosse usado de forma errada, eles receberiam o meu envelope. O que eu quero dizer sobre você separar a sua fé de tudo e de todos. Suponha que você descubra que o seu pastor tem 2 famílias. Suponha que daqui a um tempo você descubra que o pastor Manolo, ou qualquer pastor, quem sabe aquele que tenha te batizado, pertença a uma sociedade secreta, que tenha se envolvido com tráfico humano, com tráfico de drogas. Isso abalaria a sua fé? A morte de Cristo perderia sua validade porque o seu pastor é um criminoso? O sábado deixaria de ser verdade porque eu sou um hipócrita? O ministério de Cristo no Santíssimo não faz mais sentido porque eu sou um mentiroso? Se você descobrir que a pessoa que lhe deu estudos bíblicos é um pedófilo, a justificação pela fé perde o seu valor porque a pessoa que ensinou isso a você é um monstro pervertido? O dom profético deixaria de ser vital porque a pessoa que lhe deu os livros é um homem vil? A mensagem passaria a ser falsa porque o homem que frequentou a sua casa desejou seu filho pequeno? Você percebe? Nada e nem ninguém pode servir de alicerce para a sua fé. Não importa o que alguém em qualquer lugar faça ou deixe de fazer, a verdade continua sendo verdade. Ninguém pode anular o fato ou alterá-lo de que a mensagem dos 3 anjos é a verdade presente. Não se engane. Os que servirem de pedra de tropeço aos fracos e desavisados, eles vão dar conta do seu procedimento e da perdição dos seus irmãos. Teria sido melhor se eles nem tivessem nascido. Mas a pergunta que fica para a gente é: nós estamos suficientemente arraigados em Jesus Cristo, a ponto das pessoas que mais amamos e admiramos e confiamos se revelarem vis e abomináveis como Judas, Saul, Acabe, Jezabel e companhia limitada? Nós seremos sacudidos de forma que jamais imaginamos. E eu tenho a sensação de que a pressão interna será pior que a pressão externa. O mais dolorido e mais cortante golpe será desferido por parentes e amigos. Jesus nos antecipou que haveria um tempo, ele disse isso em João 16, verso 2, quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Os soldados romanos executaram Jesus como se fosse um criminoso comum. Eles vão responder por isso. Mas talvez o que mais tenha machucado o coração de Jesus foi a rejeição do seu povo e da sua cidade. Você precisa ser capaz de aguentar essa prova sozinho. Talvez você tenha vindo para a igreja adventista porque alguém reproduziu o amor de Jesus para você de forma tão incrível, tão real, tão irresistível, que você se rendeu ao convite divino. Mas depois de você ter alcançado Jesus, ou ter sido alcançado por Jesus, você precisa estar ancorado única e exclusivamente nele. Você precisa de uma fé que vai além do companheirismo e do amor que você encontra nos almoços e no convívio da igreja. A igreja pode ser uma bênção, mas na hora H você vai responder sozinho. Se os que sustêm você na igreja, se aqueles que te ajudam a permanecer na igreja, suas amizades, os seus relacionamentos, se mais cedo ou mais tarde Satanás der um jeito dessas pessoas te decepcionarem, essa âncora não será suficiente na tempestade da sacudidura. Se a sacudidura fosse apenas uma questão externa, eu imagino que nós nos sairíamos melhor.
Se as pessoas fossem apenas perseguidas por sua fé, isso nos inspiraria, como no passado. O sangue dos mártires regaria a nossa fé, inspiraria outros tantos. Isso vai ter o seu lugar. O problema é que o pior não será a pressão externa, mas a interna. E Satanás sabe disso. E Jesus já nos alertou quanto a isso. Em Mateus 13:25, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Satanás está semeando o joio. E esse joio provocará um grande estrago. Não dá para saber ainda quem é quem. Lembre-se que essa é uma atribuição divina. A nossa defesa contra o erro deve ser uma profunda experiência com Cristo, alicerçado na verdade. Nós temos que ter uma fé como a de Jesus. Jesus foi o único que permaneceu, o único restante do grupo principal dos seus seguidores, o núcleo através da qual ele redefiniria Israel. Só Jesus se manteve completamente fiel, enquanto os demais dispersaram e fugiram durante o período de perseguição naquele final de semana. Em sentido real e pleno, Jesus foi o único e mais perfeito remanescente fiel. Nos últimos dias, o remanescente de Apocalipse 12:17 precisará ter a fé de Jesus. A fé de Jesus, de Apocalipse 14:12. A fé de Jesus vai manter aqueles que perseverarão até o final, firme, embora todos à sua volta tenham fracassado. Jesus desejou o apoio dos seus amigos, mas não pôde contar com isso. A fé de Jesus o capacitou a não depender disso. Seria muito bom contar com a ajuda dos nossos amigos e familiares, mas no final, meus irmãos, cada um terá que dar conta da sua própria vida. Cada um terá que ter a sua própria lâmpada com seu próprio azeite e não será possível compartilhar. Pertencer ao remanescente coletivo não nos salvará. Do mesmo modo como não salvou Acabe, Saul ou Judas. Eles estavam no meio do negócio, mas não foram santificados pela verdade. Não importa o cargo que você ocupe ou os anos que você tenha servido à igreja. Não importa a fé do seu pai ou da sua mãe. Não importa se você foi usado por Deus ao longo da sua vida ou não. Se você pregou, cantou ou tocou. Se você ajudou os pobres, deu dinheiro para a pregação do evangelho ou a reforma da igreja. Nenhuma dessas coisas compra o seu direito à salvação. Israel apostatou guardando o sábado e com uma dieta impecável. Ser adventista não dá nenhuma vantagem a você em relação à salvação. Apenas lhe dá o privilégio de ser um instrumento de salvação no momento sensível da história. E isso será de fato reconhecido na eternidade. Temos oportunidades maravilhosas como adventistas, mas a menos que nós aproveitemos essas oportunidades, a nossa condenação será pior do que a de qualquer outro. Jesus disse, Lucas 12:48, a qualquer que muito for dado, muito lhe será cobrado. Aos pastores, a serva do Senhor escreveu, alguns pastores que professam ter sido chamados por Deus têm o sangue das almas em suas mãos. Pastores infiéis, que retribuição os espera. Quando a porta da graça se fechar e não contarmos mais com o intercessor, o mundo se dará conta da sua perdição. Ela diz que multidões cheias de furor, ao perceberem que estão perdidos, vão se jogar contra os seus pastores, aqueles que eles mais admiravam, pronunciarão sobre eles as mais terríveis maldições, e as armas que seriam utilizadas contra o povo de Deus serão arremessadas contra os pastores infiéis. Os adventistas do sétimo dia precisam de uma experiência com o Senhor que os capacite a sobreviver como Jesus. A sacudidura de dentro, assim como a pressão de fora. E você não consegue obter tal experiência sem uma vida de comunhão, de oração e de obediência. Meus irmãos, nós precisamos passar menos tempo bisbilhotando a vida dos outros nas redes sociais e mais tempo investigando a vida de Cristo revelada nas Escrituras. Nós precisamos passar menos tempo fofocando uns com os outros e mais tempo contando tudo para Deus em oração.
Menos tempo com nossos projetos pessoais de riqueza e mais tempo armazenando nosso tesouro onde a traça não come, a ferrugem não corrói. Abre sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 55. Ainda que você conheça o texto. Versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Essas palavras foram dirigidas ao remanescente no período de Isaías, mas elas servem para o remanescente escatológico também. Essas palavras servem para você e para mim hoje aqui pela manhã. Jesus afirmou que eles eram cegos, presos e pobres. Isso ele disse quando foi em Nazaré. Você pode tomar pedras para me matar quando eu estiver saindo ali na porta. Ou, quem sabe, você pode cair de joelhos diante de Deus, reconhecendo as suas necessidades. Laodiceia tem uma ideia completamente distorcida do seu estado. Ela tende a ficar ofendida quando é repreendida. Quem é que pode negar a impiedade e a injustiça no seio adventista? Você não precisa olhar para além do seu banco, ou para a fileira de trás, ou para quem está sentado do seu lado para você admitir isso. Bastaria olhar a si mesmo na frente do espelho. Eu pergunto, admitir a nossa condição seria o nosso fim? Pelo contrário. Admitir a nossa condição é a nossa salvação. Cristo é o resgatador. Ele é o redentor de tua alma. E ninguém pode abalar essa verdade. Se alguém da igreja falhar com você, lembre-se que foi Jesus Cristo que gravou o seu nome nas palmas de suas mãos. Se a igreja feriu você numa decisão coletiva, se você foi esquecido ou injustiçado, lembre-se que é o Senhor quem leva as cicatrizes da sua salvação e não outro. Urias foi morto por Davi, o dirigente máximo da igreja, para encobrir o seu pecado de adultério. Nabote foi morto com o consentimento do rei porque sua mulher achou ter sido insultada. Elias foi acusado injustamente por entregar uma mensagem. O mesmo aconteceu com o profeta Anani, morto pelo rei Asa, a autoridade máxima do remanescente, porque ele se sentiu contrariado quando repreendido. Os guardadores do sábado não têm dado um bom testemunho. Isaías escreveu um livro inteiro sobre isso. O remanescente se rebelou contra Moisés, apedrejou os profetas, mandou Jeremias para a prisão. Assim também foi com Jesus, rejeitado, violentado pela liderança da igreja remanescente. O remanescente matou o Filho de Deus. Temos um inimigo que odeia essa igreja. E ele está procurando afastar as pessoas. Infelizmente, um dos seus agentes mais eficazes, eles se assentam ao nosso lado na própria igreja. Por isso a sua fé tem que estar acima de tudo isso. Meus irmãos, essa é a igreja. Essa é a igreja, a última. Você tem que olhar para além dos seus mensageiros, você tem que se focar na mensagem. Você tem que olhar para além daqueles que se dizem cristãos, você tem que olhar para o próprio Cristo. Não permita que alguém da igreja, do seu convívio, alguém que traiu você, em quem você julgava, podia confiar, não permita que esse alguém afaste você da mensagem. Tome cuidado para você não afastar também ninguém da verdade para o tempo do fim. Essa verdade não é a igreja. A verdade existe apesar dela. Você precisa permanecer na verdade. A verdade é uma pessoa. E antes que você acredite que deve sair da igreja, depois de tudo que foi dito, lembre-se, Cristo é o cabeça da igreja. E para estar ligado a Ele, você precisa pertencer ao corpo. Um corpo conhecidamente enfermo, mas ainda é o seu corpo. Isaías no capítulo 10, verso 20, ele diz: naquele dia, repare o texto, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade.
Não apoiem sua fé em nada e nem em ninguém, só em Jesus Cristo. O Senhor repreende aqueles a quem Ele ama. Aceite a repreensão. Não dissimule a sua situação. Ouça o conselho. Laodiceia está do jeito que está porque deixou Jesus do lado de fora. Laodiceia está do jeito que está porque vive um cristianismo sem Cristo. Deixa Jesus entrar na sua vida de uma vez por todas e para valer. Ele está à porta, como diz a própria mensagem à igreja de Laodiceia. João está ecoando apelos antigos, apelos rejeitados corporativamente antes. Esses apelos podem surtir seus efeitos esperados na sua vida. Miqueias capítulo 7, versos 18 a 20. Quem é comparável a ti, diz o profeta Miqueias, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Quantas vezes você já deve ter lido esse texto, mas você reparou? Ele está fazendo um apelo ao remanescente. Havia um público primário, o Israel pós-exílio, eles falharam. O remanescente escatológico não falhará. Você diz amém? Mas o atendimento a esse chamado, ele não é corporativo, ele é individual. O Senhor quer perdoar a transgressão do remanescente. Mas o remanescente precisa reconhecer a sua condição. Essa é a igreja, essa é a última. Cega, nu, miserável, pobre, mas é essa a igreja. Fraca, débil, defeituosa, prestes a cair, mas não cairá. E agora? Como será? Como você volta para casa? Como você vai se portar na próxima comissão? Como você vai reagir quando, diante de boas intenções, fecharem a porta na sua cara? Como você vai reagir diante de injustiças, de incompreensões? Como? Nada e nem ninguém. Só em Jesus você deve apoiar a sua fé. E você deve amar a igreja. E você deve servir a igreja. Viver como Jesus viveu. Amar como Jesus amou. Porque os santos e perseverantes salvos, que receberão o seu Senhor em glória, desenvolverão a fé de Jesus. Que sobreviveu à traição dos seus amigos, ao abandono dos seus mais próximos, mas que apoiou-se única e exclusivamente no amor do Pai. É essa fé que a gente precisa ter. Terríveis cenas estão diante de nós, mas nós devemos permanecer. Permaneçam em mim, disse Jesus. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Faço um convite a você, para que anjos e demônios saibam que você entendeu o recado. Para que fique claro de que você está ampliando as fronteiras da atuação de Deus na sua vida. Você gostaria que eu orasse por você de forma especial, pedindo que Deus fortalecesse a sua fé, pedindo a Deus que Deus curasse as feridas deixadas por pessoas que te ofenderam e te machucaram. Se esse é o seu caso, você pode vir aqui à frente para a gente orar. Se você acha que a fé que você tem, ela pode melhorar. Se você acha que sua condição deve ser melhor.
Nós não somos ainda o que nós deveríamos ser, mas nós também já não somos o que nós éramos antes. É a fé de Jesus que a gente precisa, é o seu caráter que precisa ser refletido em nós. Nas mensagens dos 3 anjos, nós vamos anunciar: temam a Deus e deem glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Não existe como dar glórias a Deus se nós não refletirmos os seus atributos na nossa vida. Como se dá glórias a Deus? Refletindo quem Ele é. E para isso a gente precisa da fé de Jesus. Essa é a única fé que vai subsistir quando a casa de Israel for sacudida. Quando o vento soprar, levando embora e para longe a palha, o grão vai ficar, porque ele foi alicerçado na fé de Jesus. Que esse não seja mais um apelo, que esse não seja mais uma resposta, mas que esse dia seja uma virada na sua vida, para que você possa aprofundar o seu amor, a sua confiança em Deus, desenvolvendo uma fé ancorada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Querido Deus e amado Pai, eu tenho aqui ao redor de mim teus filhos amados. Nós somos tudo gente feita do mesmo barro. Nosso coração corrupto, mau, desviado, depende da graça e do perdão de Jesus Cristo para continuar de pé. Por favor, nos revela a tua vontade. Nos mostra os cantos do nosso coração, onde pequenos ídolos estão ali ainda de pé, impedindo que o Senhor nos governe totalmente. Nos ajuda a entendermos quem de fato nós somos e nos faz criaturas novas segundo a tua promessa e segundo a tua palavra. Esse é um grupo especial, que ao voltarem para casa, eles possam voltar com o rosto resplandecente pela tua presença. Não mais exigentes, não mais críticos, mas cheios de compaixão e de misericórdia. Sem complexo de superioridade, sem orgulho espiritual. O amor tem bons olhos. Que o Senhor nos dê as lentes de Jesus Cristo para a gente enxergar a realidade, a nós mesmos, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, aos líderes da igreja. E Senhor, quando Satanás vier para nos cirandar, por favor, nos ajuda para que a nossa fé não desfaleça. Sustenta-nos, por favor, em teus braços de amor e de misericórdia. Responde essa prece, Pai. Nós não merecemos, mas nós precisamos. E porque o Senhor é um Pai que ama os seus filhos, ouve a nossa oração. Nós nos achegamos a Ti, no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe.